Em nenhum outro esporte tem essa reclamação, só no futebol. Porque quando o Botafogo venceu o PSG, a gente estava iludido. Eu falei, tem ilusão e tem a realidade. Falei aqui, falei que eu gostaria de esperar o mata-mata, gostaria de esperar as quartas, tava todo mundo. E agora? Você não falou que ia ter um choque de realidade? Teve, tá? Então a gente ainda tem que entender a realidade, sim. O que eu vi que eu acho que é importante para mim, assim, como um cara que ama o futebol brasileiro e vive disso, trabalha aqui também, tem sim uma diferença muito grande, mas o futebol brasileiro, com os times descansados, com viagens bem melhores do que 7, 8 horas dormindo às 6 da manhã para acordar ao meio-dia para treinar para depois viajar no dia seguinte para jogar contra o Fortaleza e depois no fim de semana jogar contra o Grêmio e depois pegar uma viagem de 7 horas para jogar contra um time da Venezuela. Então os times brasileiros, sem essas viagens absurdas, descansados, com um calendário melhor, com um gramado muito bom apesar do calor, a gente é melhor do que a gente acha. Mas mesmo assim, a distância para os caras ainda é grande. Ainda é grande. Eu acho que para vencer uma Copa do Mundo de Clubes, continuo achando virtualmente impossível para um time sul-americano vencer uma Copa do Mundo de Clubes. Muito difícil. Mas a gente é melhor. Então o que a gente precisa fazer? Quando a gente voltar para cá, agora a gente tem 4 anos. Melhorar calendário, melhorar a viagem. Esse negócio de jogar na altitude, isso não existe, cara. Isso destrói um time. A gente não leva a sério, a gente continua tratando como se fosse FIFA. Vai lá jogar o videogame, vai jogar a 3.500 metros de altitude, destrói teu time, todo mundo morto, cansado. O Tite uma vez infartou na volta lá, não lembro que ele teve um piripaque. Aí volta para o Rio de Janeiro, lá o Flamengo, para jogar depois contra o Bahia no calor, para depois jogar contra o Inter no frio. Não existe isso aí, os europeus não passam por isso. Então, quando o Enzo Maresca lá falou, a gente jogou 63 jogos, e o Fluminense 70. Sim, mas 63 jogos, você pega o trem e você vai. Desses 63 jogos que você jogou lá, o Enzo Maresca, 20 deles você não andou 100 km, cara. O que fica de mais importante pra mim da Copa do Mundo de Clubes é que a gente tá tratando o nosso futebol mal demais, a gente tá espremendo os nossos jogadores, os nossos clubes demais. A gente tá acabando com os caras. A gente está destruindo, e tem cansaço psicológico, físico, a gente está destruindo e joga pior, aí o jogo fica ruim. E o que a gente quer? A gente quer jogo bom, é entretenimento, a gente quer ver jogo disputado, a gente quer ver jogo legal, a gente quer ver grandes jogadas, golaço, e a gente não vai conseguir porque os caras estão mortos, a gente está acabando com os caras. Tem comentários sempre iguais que mas os caras ganham muito dinheiro, para isso tem até aqui, ó. Bruno Augusto, tá chato já, os caras ganham para isso e cada dia pedem mais e mais. Isso eu também acho que é um problema, inclusive a gente falou do cara do Bayern de Munique, né, Canedinho? Que falou sobre, eles estão pedindo cada vez mais dinheiro, vão ter que jogar cada vez mais jogos. Nisso eu concordo. Diminui o salário desse cara, mas então, esse negócio do cansaço e do dinheiro, a gente já conversou aqui. Então, assim, o cara ganha 1 milhão por mês e ele joga, 12 partidas no mês. Então, se eu pagar para ele 2 milhões por mês, ele pode jogar 24, é isso? É uma questão só de dinheiro. Se ele ganhar 30 milhões por mês, dá para jogar 30 dias seguidos, ele pode jogar, então, 1h30 de futebol todos os dias, e você acha que vai ficar bom? Então não é uma questão de dinheiro, de o quanto os caras aguentam. O que eu estou falando é se o jogo vai ser bom ou não. Que isso aí não depende de você, da sua opinião, do quanto o cara ganha. Quero saber se o cara vai render ou não, se o jogo vai ser bom ou não. Então 30 milhões, eu pago 1 milhão por dia, mas ele vai ter que jogar todo dia. Você acha que o jogo vai ser bom? Ele vai jogar todo dia, mas o jogo vai ser bom? Vai render? O cara vai tá bem, jogando bem? Essa matemática de vocês não tem nada a ver. Os caras ganham bem, porque eles têm uma habilidade específica que nós aqui não temos. Nós não conseguimos jogar futebol do jeito que eles jogam. Mas não adianta pagar mais e querer que o cara jogue, mas não é assim que funciona. É físico, é músculo. O músculo não tem nada a ver com o dinheiro, o teu músculo. Teu músculo rasga igual. O teu ligamento cruzado anterior, ele não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem gente na várzea que rompe o LCA e gente que ganha 30 milhões que rompe o LCA. Tem o Memphis Depay que também machuca a coxa. Não tem nada a ver. Porque a gente tem que parar com isso. Porque o brasileiro tem raiva de rico, como a gente viu essa semana. Né? O brasileiro morre de raiva de rico. Então eles ganham muito bem, sim, eles ganham muito bem, eles têm uma habilidade específica, legal. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do nosso futebol, do entretenimento, dos jogos. Tá bom ou não tá? Não, não tá bom. A gente tem um monte de jogo ruim. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro? E porque eles fazem corpo mole? Não, não é isso. É porque a gente está espremendo os caras demais. A gente está fazendo viagens muito longas, calendários muito compridos, jogo pra caramba. É só por isso, pô. Isso é meio óbvio. Se a gente ficar focando no quanto eles ganham, a gente não vai resolver nossos problemas. É igual a arbitragem. Enquanto um clube quando um clube que é favorecido não fala nada, a arbitragem vai continuar ruim. A gente só vai melhorar a arbitragem quando todo mundo se juntar e falar assim, tá ruim.
A gente às vezes é prejudicado, a gente às vezes é favorecido. Mas agora vamos dar um jeito nisso aqui e vamos fazer uma arbitragem profissional. Pronto, aí vai. O sol tá quente, tá? Ô, San Diego, Trey, vai jogar no sol você, mas que saco! Pelo amor de Deus, cara. Caraca, como vocês são chatos, maluco. Pô, tá doido, velho. Vai jogar a 40 graus e me conta então, mas que saco, cara. É biológico, não tem como discutir isso aí, não tá aberto a discussão isso aí. Isso não tem como. Pode ter jogo. Não tem como, pode cara. Pode ter jogo como teve jogo. Pelo amor de Deus, vai ter jogo, vai ser ruim. É só isso que a gente tá falando, vai ser ruim, vai estar calor, meu Deus do céu. Na Copa de 94 estava 42 graus, era a final da Copa, claro que eles não vão reclamar, era a final da Copa de 94, mas o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Vocês lembram como foi Brasil e Itália? O jogo foi ruim, a gente foi pra pênalti, os caras não conseguiram fazer gol, o jogo foi ruim, não foi um jogo emocionante, o jogo foi uma merda, vocês não lembram? Para com isso, cara, para de focar na coisa errada, toda vez que você vai no salário do cara, não tem nada a ver, tá 40 graus. O Cole Palmer ganha uma puta grana e o reserva do Fluminense e do Juvenil ganha menos. E os dois no calor vão sofrer. O jogo vai ser ruim. Não tem problema, mas o jogo vai ser ruim. O jogo teria sido melhor se fosse 8 da noite. É isso que o Caneto tá falando, que é de madrugada na Europa. Pô. Vocês acham que só porque os caras ganham muito dinheiro, eles são obrigados a viajar 8 horas e aguentar. Eles não podem ficar cansados porque eles ganham muito dinheiro. O cansaço não existe para o jogador que é bem pago. E eu estou dizendo que, independentemente da opinião de vocês, de alguns de vocês, sobre o salário deles, eles continuam cansados. Então eles não precisam mais dormir. Não precisa mais dormir. Ganha 3 milhões por mês, não pode mais dormir, não precisa dormir, está ganhando 3 milhões por mês. Então ninguém mais sente sono, não sente mais fome, não sente mais sono, não sente mais cansaço. Por quê? Porque é bem pago. É uma questão de quanto você ganha. Em nenhum outro esporte tem essa reclamação, só no futebol. Eu vou morrer hoje, eu não faço mais live no feriado. Da NBA não reclamam. Não reclamam não. Os caras da NBA não reclamam não. Ninguém reclama da NBA. Não reclama do frio. Ninguém reclama do frio. Ninguém reclama de jogar lá em Nova Jersey e jogar em Miami depois do calor na mesma época. Ninguém reclama não. Pô, cara, eu tô com dó do Google. Os caras esqueceram do Google. Do Google não existe mais. Google! Então, ó, Guto, olha, a mesma coisa, ó, tá achando ruim, vem encher laje o dia inteiro por 200 conto o dia, isso, exato, isso, vai resolver o problema do futebol brasileiro, parabéns. A gente tá falando de uma habilidade específica, de uma habilidade que realmente foi avaliada pelo mundo inteiro em 60 milhões de euros, como a do João Pedro, uma que você não tem, nem eu, porque se a gente tivesse, a gente teria sido avaliado também em 20 milhões. Por que eu estou nessa profissão? Por que eu não estou jogando a Copa do Mundo de Clubes? Porque eu não posso, porque eu não tenho habilidade para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Se eu tivesse, eu ganharia muito dinheiro e valeria milhões de euros, mas eu não tenho, nem eu nem você essa habilidade, né? Não tem nem comparação. O que eu estou fazendo aqui é fácil. Tem muita gente que faz, por isso que o YouTube tem centenas de milhares de influenciadores, de jornalistas como eu aqui que tem canal, que dão opinião, que falam de futebol e tal, mas bola no pé são poucos, é uma habilidade específica. Existe um Steph Curry, entendeu? Por exemplo, na NBA. Existe um Mahomes na NFL e esses caras valem muito dinheiro, essa é a diferença. Por que eles não estão na minha profissão? Porque eles são melhores do que eu numa coisa que vale muito dinheiro, só isso. Então não tem comparação. Falar, vem reclamar de não sei o que, não, ele não vai reclamar, sabe por quê? Porque ele tem uma habilidade específica que você não tem, essa é a diferença.